Vamos lá, pessoal, de novo, Isaías capítulo 28, versículo 20, tá ok? Tem essa mensagem lá no YouTube, você procura, põe esse tema que você vai achar, nós já pregamos em uma reunião presencial, eu tenho certeza, que diz assim: a cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para alguém se cobrir. Somente esse versículo por enquanto, deixa eu fazer aqui. É uma apresentação do pano de fundo para vocês, né? Isaías é um livro do Antigo Testamento fascinante. Se você fizer um seminário, uma faculdade teológica, você vai aprender que o livro de Isaías é uma mini Bíblia, né? Ele é dividido exatamente como as divisões de uma Bíblia. Então, vale a pena você ler esse livro desse profeta, muito bacana. Mas vamos ganhar tempo, porque eu vou apresentar esse cenário de fundo desse versículo. Eu tinha pensado em ler todo o capítulo, mas eu vou aqui introduzir vocês neles, né? O que está acontecendo aqui para essa expressão? Vamos ler novamente, versículo 20, capítulo 28, versículo 20. A cama é curta demais para alguém se deitar, e o cobertor é estreito demais para ele se cobrir. O que acontece? Após a divisão dos reinos entre o reino de Judá e o reino de Efraim, chamado Reino do Sul e Reino do Norte, essa mensagem está indo em direção ao Reino dos Nortes. O Reino do Norte, composto por essas 10 tribos de Israel. Está indo em direção a elas. E o que estava acontecendo aqui? Após a divisão, essas tribos não queriam se juntar novamente. Tendo esse fato em ocorrência, eles não queriam permitir, os líderes não queriam permitir que o povo de Israel fosse até Jerusalém, para adorar ao Senhor no templo. E o que eles fizeram? Promoveram ídolos de adoração, para adoração. Sendo assim, esse povo começou a praticar idolatrias a deuses falsos e viver segundo ao seu bel prazer, né? A expressão que se diz, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, do Deus de Israel. Então o profeta vem e direciona toda essa profecia do capítulo 28 às tribos do norte. Eu vou ler um trechinho para vocês verem o peso dessa profecia. Apenas um trechinho para a gente ganhar tempo. Você vai notar algumas expressões de ai, né? Os ais da Bíblia. Situada nos altos de um vale fértil, orgulho dos bêbados de Efraim, ai da sua magnífica beleza, que agora é como uma flor murcha. Ai dos que são dominados pelo vinho. Vejam, o Senhor envia alguém que é poderoso e forte como chuva de granizo, e o vento destruidor como violento aguaceiro, e tromba de água inundante. Ele lançará com força ao chão a coroa orgulhosa dos bêbados de Efraim, será pisoteada. É importante dizer que ali os que adoravam o Senhor, os sacerdotes que antes adoravam o Senhor, eles estavam se embriagando, esquecendo-se dos seus propósitos, né? Aqui já tem uma metáfora à vida, a entorpecência dos prazeres da vida. Esquece-se do seu Senhor, do Senhor teu Deus, aquele que adoramos, aquele no qual reverenciamos e nos submetemos às entorpecências da vida. Aquilo que me entorpece os sentidos, me tira do eu. Eu disse que ia ler só um pouco. Sua magnífica beleza, localizada na cabeça de um vale fértil, é agora uma flor murcha novamente. Ela será como figo, maduro antes da colheita. Quem o vê, logo apanha e come. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será uma coroa gloriosa, um belo diadema para o remanescente do teu povo. Ele será um espírito de justiça para aquele que se assenta para julgar, e força para os que fazem recuar o ataque na porta.
estes também cabaleiam pelo efeito do vinho e não param em pé. A continuação desse capítulo você pode fazer após a live, num tempo mais oportuno. Ele vem com palavras duríssimas e tem versículos aqui muito importantes que eu já, inclusive, já tive a oportunidade de trazer alguns estudos com o prisma em hebraico em algumas das lives. Tem versículos importantes nesse capítulo aqui. Mas vamos pegar apenas esse, do versículo 20, novamente, para que memorize. A cama é curta demais para alguém se deitar e o cobertor é estreito demais para alguém se cobrir. Note, o que Deus está falando? Vamos pegar esse versículo que ele exprime, ele revela, ele mostra, ele dá clareza no pano de fundo. O que Deus está falando? Que vai ter desconforto. Essa é a palavra central aqui. O desconforto daqueles que caem nesse sentido de esquecer-se do Senhor teu Deus, Senhor seu Deus, e voltar-se aos prazeres, às idolatrias do mundo. É isso o sentido desse versículo. Haverá desconforto. Vamos lembrar, né? Uma cama curta, né? Quem é um pouco mais alto, que teve ainda aí o desprazer de deitar em uma cama curta, sabe como é um desconforto total. Nós não conseguimos dormir, a perna fica de fora, ou alguém que já dormiu atravessado na cama, e fica aquilo que você fica incomodado, você não tem tranquilidade, você não tem sono. Você vem o sono, você dorme e acorda por causa do incômodo, por causa do desconforto. Assim também o cobertor, né? Quem passou por essas aflições da vida, eu tenho que orar muito antes de dormir. Porque aqui em casa existe casulos, né? As pessoas... Só um minutinho, gente, estão me chamando aqui, estão gritando. Pastor, só um minutinho. Deixa eu chamar aqui. Alguém pode atender ali o portão que estão gritando ali? Já vai! É assim mesmo, você que tá aí. Então, cobertor, né? Eu tenho o costume de dormir com ventilador. Imagine se o cobertor não cobrir minhas pernas, né? Que tem aí quase 1,90. Imagine como fica. Então a situação é complicada. E aqui o que a gente consegue entender com uma expressão muito fácil a questão da cama curta e o cobertor estreito. Né? Então, o que acontece? Essa expressão nos mostra, que está com alguém falando aqui, né, ao mesmo tempo, eu estou tentando ver que estão me chamando aqui, mas a Will já foi atender. Ele mostra claramente esse desconforto, exatamente o que acontece, está acontecendo no pano de fundo aqui, e o profeta traz essa metáfora, cama curta e cobertor estreito. Aqui é terrível, né? A gente vai dormir se tiver só um edredom. Coitado do Peterson, né? Então, tá bom, resolveu, né? Tá ok. Então, aí o que acontece? Eu sofro, né? Porque tem que ser dois, porque o pessoal aqui faz um casulo, se enrola. Cadê o cobertor para mim? Ainda com um ventilador em cima. Imagine, você não consegue dormir, você fica aflito. E eu tenho um problema com a questão de conseguir dormir bem, terrível. Então, aí vamos agora tentar nos trazer luz em cima dessa metáfora, os desconfortos da vida. Eu passei por muitos desconfortos no sentido espiritual. Estava em um meio religioso que eu me lembro algumas situações em que pessoas que estão aqui nessa live, né, eu posso dizer aqui que tem pessoas nessa live que presenciaram isso, pelo menos uma aí esteve nessa situação, uma ou duas, me viram nessa situação, com palavras que eram ditas em cima do púlpito, que era tão discrepante, era tão desconexa, era tão fora do Evangelho de Deus, que eu ficava completamente vermelho.
Eu não conseguia me segurar com aquilo. Meu Deus, como alguém pode trazer algo assim? Atribuir, por exemplo, eu vou falar para vocês, a salvação de uma alma a uma uva que come no mercado. Se você comesse aquela uva no mercado, você perderia a sua salvação. Eu ficava assim, meu Deus. Estou dando um exemplo, tá bom? É o famoso bem me quer, mal me quer. Comi a uva, Deus me quer mal. Fui no mercado hoje, não comi uva, Deus me quer bem. Então algumas pessoas que estão aqui viam o Peterson igual o pimentão, já é rosado, né? Aí ficava vermelho. O desconforto espiritual, o local onde você está traz desconforto. As palavras que são ditas traz desconforto. Porque você está longe da presença de Deus. Aquilo tem uma promoção à distância de Deus. Logo, há desconforto. Deus está falando isso através do profeta para as tribos do norte. Vocês pensam que estarão confortáveis? Vocês estão enganados. Porque o ser humano distante de mim, ele não tem conforto. E é exatamente isso. Meus queridos, eu já vivi nessa vida, eu me uso como referência, vários momentos, né? A linha do tempo. Vivi momentos que eu queria o prazer, o que eu pudesse fazer. Opa, hoje tem uma praia, não sei aonde. Eu ia para sair da praia, hoje eu quero ir hoje vai ter restaurante da esquina, vai ter uns amigos ali que a gente vai encher a cara. Eu tava nem aí com horário, com nada, entendeu? Aí eu ia para beber, para ali, olha só, é só alimentando a parte emocional, a parte do eu, a parte do gozo, a parte do prazer, né? Nada contra com quem está indo à praia, eu estou falando um sentido, né? O que eu queria era alimentar o eu, alimentar a minha ansiedade, o meu desejo, a minha vaidade. E cada vez mais, aí quando chegava nesse lugarzinho que estava a galera ali reunida, um ia para um lugar, o outro ia para outro lugar, daqui a pouco estava só eu ali naquela mesa, uma caixa de cerveja, é pouco, esse lugar aqui já ficou pouco. Pegava meu carro e ia para outro. E era assim por diante. E o que causava? A verdade da verdade, nada daquilo me alimentava. Desconforto. Nada daquilo alimentava minha alma. Jesus disse para aquela mulher, se eu te der a água que para você beber, nunca mais. A água que eu tenho para você beber, se você beber, nunca mais tornarás a ter sede. O alimento da alma, o alimento verdadeiro que sacia os desejos da alma por completo. O famoso Shalom. A completude, exatamente, tudo completo. Se você se completa em Deus, aonde você não. Pessoas que esquecem de Deus por motivos econômicos. A pessoa quer vencer na vida. Então ela larga o seu vínculo com Deus e com a presença de Deus e só pensa em lucrar. Nas suas questões econômicas, ela quer ganhar dinheiro a qualquer custo. Então passou naquele curso, passou naquele concurso, ganhou agora uma grande vaga na empresa e a empresa exige muito. E é aquela famosa palavra parar, né? Business. Também é um bom negócio. É hora de parar. Não adianta, você vai ter muito dinheiro, você vai ter talvez um carro muito bom, uma casa, mas eu vou te dizer, na solitude você vai ter desconforto, você vai ver que falta alguma coisa. Deus está dizendo para as tribos do norte o que depois vai ser dito para a tribo do sul também. A cama vai ser pequena e o cobertor
vai ser estreito. Você pode fazer isso tudo, você pode ser bem-sucedido, você pode ter uma saúde muito boa, pode ter um ciclo de amizade invejável, pode ser reconhecido pela sociedade, pode ter status, mas se você estiver longe de mim, a cama vai ser curta e o cobertor vai ser estreito. Não tem jeito, você vai ter desconforto, porque sou eu, Ani, eu sou o que sou. Na verdade, isso não existe no hebraico. É algo que não pode existir, foi uma transliteração errada. Eu serei o que serei. É o correto no hebraico, quando se aprende hebraico. Só Ele supre nossa alma. Não adianta, eu posso deixar essa live aqui, me sentir incomodado, talvez por questões emocionais, nós estamos tão sucintos a problemas emocionais. Cada vez mais, este dia eu tive um problema que eu comecei a tremer emocionalmente e fiquei descompensado emocionalmente, foi muito ruim, eu sabia que eu estava com problemas nessa área, mas não sabia que tinha chegado a tanto, uma coisa dessa me fazer tão mal, a ponto de eu não me controlar, já tenho problemas e não adianta. Para onde eu irei da tua presença? Para onde fugirei da tua face? Eu posso deixar essa live, falar, está me exigindo muito, enquanto eu arco com uma coisa e eu espero que... Olha só, não tem nada a ver, porque o Evangelho, eu disse isso para algumas pessoas e eu não consigo viver isso às vezes. O Evangelho, a maioria dele, de sua responsabilidade, é vertical, não é horizontal. Não é porque fulano não está fazendo que você não vai fazer. Não tem nada a ver você e fulano. É você e Deus. Tua responsabilidade é com ele. Ai, não. Sabe, aquele fulano ali não aparece mais. Ciclano, que deu tanta ênfase pra gente fazer a live, nunca mais apareceu. Ah, quer saber? Também não quero. Fulano, a cama vai ser curta, o cobertor vai ser estreito. Começará o desconforto aqui dentro. Cadê ele? É ele que me sacia. É ele que me cura. É ele que me enche. Sem ele eu nada sou. Sem ele eu nada sou. Eu preciso dele. Me lembro aquele hino que diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, com profundas riquezas, dita por Paulo, o saber e conhecer de Deus, a ele a glória. Eu preciso dessa presença, eu preciso do Espírito Santo, eu não posso trocar a presença do Espírito Santo por prazeres. Aqui no texto fala bastante do vinho, da entorpecência, aqueles sacerdotes agora tudo ébrios de vinhos, perderam a noção. Note, você não pode fazer algo para Deus com entorpecência, sem saber o que está fazendo. Apresentai os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, como culto racional. Tem que ser algo que eu preciso dar em integridade do meu eu. Não, mas agora eu consegui um carro, dando um exemplo, e eu tenho que pagar o aluguel desse carro. O aluguel, para mim, eu estou no Uber. Tudo bem, acabou, né? A busca pelo Espírito Santo, por essa presença linda. Aí você consegue. Não, estou pagando meu carro, Deus está me abençoando. Para com isso. Aonde a Bíblia diz sobre isso é a grande questão das igrejas. O cara tem um exército de igreja. Tem 1000 igrejas no mundo, é sinal da bênção de Deus. Quem falou isso? Aonde está escrito isso? A Bíblia não fala sobre a igreja cresça, a Bíblia fala sobre que vossa luz apareça entre os homens, que é as vossas boas obras. Não que ela cresça, mas o sinal da bênção de Deus nessas grandes catedrais que há por aí é o quanto ela tem de filiais. E aí está lá o super apóstolo, o super presbítero, não é pastor,
pastor primaz, eu não sei, é tanto termo que é usado, né? É sinal, convenção, presidente da convenção. Meu Deus, são pessoas que estão fazendo para Deus, mas Deus não está ali. Muitas das vezes não está ali, não está nesse negócio. Escutei um trecho da adoração desse hino que eu tenho derramado prantos há 8 anos. Esse hino foi tocado, ficou nas paradas de sucesso gospel, e eu tenho escutado a ministração desse hino. Me achego a ti com temor, eu sei que não mereço estar aqui. E aquela moça do ministério Zoe, ela começa a ministração dizendo, estamos fazendo coisas para Deus, que Deus não está nessas coisas. Quando ela diz que Davi monta uma estrutura para trazer a arca, ela diz, Deus não está na estrutura. Você acha que Deus está na estrutura? Então a arca cai, Uzá vai pegar e ele é fulminado. Para de tentar fazer as coisas com seus métodos, com os padrões estabelecidos há anos, há décadas, e achar que é isso que promove a presença. E ela diz, os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. E Davi, quando chega, ele está coberto pelo sangue, seminu. Seminu. E quando Mical vê Davi dançando, banhado no sangue do sacrifício, que é feito durante quase 16 quilômetros em cada 6 e 6 passos, eram feitos sacrifícios ao Senhor para que a arca, para que a presença de Deus voltasse. Vendo Davi dançando, ela murmura. E a sua madre é fechada. Isso simboliza igrejas que têm madre que não geram fechadas. Mas note, Davi está seminu, banhado de sangue. Assim somos nós, assim devemos ser nós, cada um de nós, seminu para Deus, apenas banhado com o sangue do sacrifício do Cordeiro. Eu te dou os meus ombros para carregar tua glória, por onde eu passar, manifestar. Perceberam? Começamos a live, eu falei sobre isso. A compreensão incorreta de que se há no mundo judaico de não pronunciar o nome de Deus por compreensão de alguns textos equivocadamente. Não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão, onde o termo correto no hebraico é não carregar. Entende? Eu te dou os meus ombros para carregar tua glória. De 6 em 6 passos, o sangue aparece em mim. O sangue aparece em mim. Sabe que o número 6 na Escritura fala da humanidade, do homem. Aonde eu estiver, no que eu fizer, aonde os meus relacionamentos atingirem uma influência, deve haver o sangue do Cordeiro, que eu esteja seminu. Estar seminu significa que não existe trajes de justiça manos pelas minhas mãos. Não existe trajes de justiças feitos por mim que possam me justificar, mas é o sangue do Cordeiro. É Ele que me veste, é Ele que me cobre. Fora isso, a cama vai ser pequena. E o cobertor vai ser estreito. Não adianta, irmãos. Eu escuto muito isso. Olha, não estou aparecendo por causa disso. Para você não está aparecendo, amém. O que você não pode deixar de aparecer é a Ele, a Jesus Cristo, ao relacionamento com Ele. E a Bíblia diz que conhece as árvores pelos seus frutos. E aí os frutos começam a manifestar-se. Note, a Bíblia diz que conhecereis as árvores pelos frutos, e não que o fruto salva. Já vi muita gente falar isso. Conhece a árvore pelo fruto. Identifica-se quem é pelo fruto. É isso que a Escritura diz. Então muitas pessoas deixam de produzir frutos bons e começam a produzir frutos negativos, frutos que geram discordâncias, murmurações, muitas das vezes olhares de pena.
no que se tornou essa pessoa. Deixa de produzir frutos bons. E essa árvore agora é conhecida não mais como uma árvore boa. Mas eu vou te dizer, se alguém está vivendo essa situação, a cama vai ser curta, o cobertor vai ser estreito, haverá incômodo. Haverá incômodo. Eu falei aqui, isso está gravado, dos meus, a linha do tempo, momentos que eu vivi, que eu queria só curtir, ia para um lugar, ia para outro, né? E um desses lugares, eu estava em um bar, e ali eu já conhecia o Senhor Jesus. Eu já conhecia a Escritura. Eu estava em um bar bebendo muito, eu bebia muito. E ali chegou a esposa de um amigo. E quando ela chegou, Deus falou comigo. As pessoas não acreditam que Deus fala com pessoas em bares bebendo. Então vou te dizer aqui o que Deus fez comigo. Deus falou com os dois. Deus falou com ela e falou comigo. Quando aquela moça chegou ali, ela tinha um semblante muito singelo e ela estava um pouco triste, né? A gente começou a conversar, logo o esposo dela saiu, e com todo respeito, eu fiquei de uma parte da mesa e ela outra parte da mesa. Naquela hora o Senhor me mostrou que ela tinha feito um aborto. E ninguém sabia. Deus falou comigo ali. E eu olhava para ela, ela tentava esconder, lágrima saía. A lágrima saía, ela pam, pam, pam. Eu virei para ela, olha, você está tentando esconder algo. Você pode esconder, você vai esconder de mim, você vai esconder dele. O esposo dela tinha saído, eu não me lembro, acho que ele foi pegar alguma coisa, tipo CDs de música, eu não me lembro. Eu falei, você vai esconder de mim, você vai esconder dele, mas do Senhor. Não tente esconder. Fale para ele o que você está sentindo. Quando eu falei isso, ela desabou. A gente estava em um bar. Petisco do Rocha. E ela desabou, ela não conseguia parar de chorar. E Deus é tão perfeito, né? Como quando o nosso querido Wallace, aqui no quintal da nossa casa, foi batizado no Espírito Santo. Ele é o Will. Nós tínhamos o áudio de 45 minutos, o fogo de Deus aqui nesse quintal, Pietra aqui dentro. Deus é tão perfeito, ele fez as coisas perfeitas. Não apareceu ninguém ali, e nem o esposo dela apareceu, e ela ali derramando copiosas lágrimas, e Deus falou com ela. Eu falei, é a ele que você tem que falar. Não adianta, você vai para bar, a cama vai ser curta, o cobertor vai ser estreito. Para onde fugirei da tua presença? Para onde me irei da tua face? Se subir o céu, aí estará. Fizer a minha cama no céu, nas profundezas, tu ali ainda estará. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Não adianta, irmão. Ele nos chamou. E aquele que foi chamado por ele, a Bíblia usa o termo que ele nos salvou e nos chamou. A salvação vem antes do chamado. Só deixando as coisas claras, que eu sou muito teologicamente correto. Quando ele diz que ele nos chama, mas a Bíblia, o qual nos salvou e nos chamou para uma soberana vocação. Mas vamos lá. Ele nos chamou. E esse chamado é muito forte. Muitas das vezes não caminhamos no propósito. E a unção, ela trabalha no propósito. A unção, ela se difunde, ela atua no propósito. Se você não tiver nesse propósito, a unção não atua. Mas se tu estás no propósito, ela flui de forma maravilhosa. É você e Deus. E o que tu falar, Deus está falando. E o que ele falar, você está falando. Torna-se um espírito com o Senhor, como diz a Escritura, aquele que se ajunta com Deus, torna-se um espírito com ele. Eu disse que não ia
alongar-me na exposição dessa mensagem. Cama curta e cobertor estreito. Guarde isso no seu coração. Eu tenho que guardar no meu. Não adianta. Fora dessa presença maravilhosa, só haverá desconforto. É ilusão. Tudo é ilusão. Ele diz nesse texto claramente para esse povo: descerei sobre vocês como granizo, como vento forte, torrenciais, águas bravias. Não tem jeito. Não tem jeito. As dinâmicas de Deus não são compreendidas por nós. Muitas das vezes não são compreendidas por nós, porque nós somos temporais e circunstanciais. Deus é atemporal. Nós vemos tudo como um filme. Eu tento explicar dessa forma. Nós conseguimos ver as situações como um filme. Algo que nós vimos parte do filme, o seu início. Estamos vendo esse filme agora, que é o presente, mas o final do filme nós não sabemos. Deus não pode ver como um filme. Deus vê tudo como uma foto. Por isso que ele não é circunstancial. Ele é soberano. Soberano. Ok? Guarde isso no teu coração. Não fuja dessa presença. Não procure outros caminhos. Não troque essa presença por nada. Busque-a. Busque, assim como Davi. Eu usei essa expressão da música do Ministério Zoe. Assim como Davi, o que for necessário, eu falei isso na live anterior, se eu não me engano. O que for necessário para buscar essa presença, faça. Aprenda com essa necessidade. Encha-se de Deus. Supre-se de Deus. Supra a sua bateria dele. Amém? Que o Eterno te abençoe nessa noite. Amém? Você recebe essa palavra? Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu vou abrir um pouquinho. Amém? Vou deixar vocês falarem um pouquinho. Vou deixar continuar gravando nossa live. Eu disse que à medida que nós formos gravando nossa mensagem, nós vamos nos educando a esse sistema. Lembrando que pessoas verão isso daqui lá no YouTube daqui a 1 ano, 2 anos. Olha que bacana, 3 anos. Tem mensagens nossas lá que já tem, acho que 7 anos. Se eu não me engano, uma das mensagens está com 30 mil, não sei, 35 mil visualizações, que é a dinâmica da borboleta, do Graça Radical. Olha, eu acho que ela já tem 5 anos. Olha que bacana. E pessoas assistem até hoje. Então, você quer falar alguma coisa? Aproveite esse momento. Enderece a uma pessoa que vai precisar ouvir essa palavra. Amém? Eu vou fechar meu áudio e nós temos 12 minutos ainda. Ok? É com vocês aí. Receba essa palavra. Se ninguém for falar nada, nós vamos orar. Ok? Lembrando que nós temos lá nosso grupo de WhatsApp do Graça Radical. Temos nosso canal no YouTube. Então, se você quer pedido de oração, vai lá no nosso canal de WhatsApp, ative ele. Tá? Gente, não colhe só a figurinha não, vai lá, cante um louvor. Traga uma mensagem, né? Tem gente aí que canta aqui, canta lá, faz uma oração, né? Você está ali cozinhando, fazendo alguma coisa, eu vou fazer essa oração e vou botar lá no nosso grupo de WhatsApp. Vocês vão ver que bênção. Lembra que eu fiz eu perguntei algo a IA, né, a inteligência artificial, se ela poderia orar por mim. Ela fez uma oração, eu botei lá no grupo. Faz umas loucuras assim para Jesus. Amém? Alguém quer falar alguma coisa? Hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém. 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 Ao seu nome, glória, e ao seu povo,
vitória. Amém. Muito obrigado. Pessoal, vamos tirar uma foto aí para a gente fazer a capinha lá do nosso vídeo do YouTube. Se você quiser botar esse rosto bonito e dizer Jesus, nós vamos printar a tela, tá bom? Nossa, mãe, que é isso? Aí não vale não. Só rapaz, foi tudo bonito. Não vale não, hein? Aê, povo lindo de Jesus! Boa noite a todos, ótima semana. Olha quem tá aí, gente! Que coisa linda! Boa noite. Boa noite! Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Você também, você Amém. família, Você também. papai, mamãe. Boa noite, povo lindo! Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor para todos.